Aqui é Williamstown, Kentucky, local onde foi construída a réplica da Arca de Noé, segundo as proporções bíblicas. Essa foi uma iniciativa do Ministério Answers in Genesis. Custou milhões de dólares, basicamente doações de pessoas interessadas em terem um museu criacionista que pudesse apresentar a versão bíblica sobre o dilúvio, a Arca de Noé, a história que nós encontramos ali em Gênesis 6, 7 e 8. Realmente é um parque criacionista, um local bem interessante para se visitar, para ter uma noção das proporções da Arca de Noé, uma estrutura gigantesca, construída por Noé e sua família, e também para nós nos lembrarmos do cuidado de Deus para com aqueles que obedecem a sua palavra e levam a sério o que está escrito na palavra dele. Nós vamos visitar a arca, vamos ver ali o que há por dentro, e à medida que formos vendo os locais, as estruturas, eu vou comentando com vocês a importância desse local e também o que podemos aprender a respeito da palavra de Deus vindo aqui ao Ark Encounter. De outro mundo? Não, é eu mesmo, JOE. Olha o meu camelo de grama. O camelo de grama. Não, é um dromedário. Toma, pessoal. De acordo com a descrição bíblica, em côvados, a arca teria algo em torno de 150 metros de extensão, de comprimento. Ela era dividida organizada em 3 pisos, o que aumentava a sua capacidade volumétrica, e com certeza Noé deve ter organizado os animais em baias, em jaulas, como veremos lá dentro. Local para alimentos, local para colocar ali os animais segundo as suas espécies. Bom lembrar também que Deus milagrosamente fez com que os animais entrassem na arca segundo a sua espécie. Lembra só? 2 pares de animais impuros e 7 pares de animais limpos. Vamos entrar agora na arca, que foi construída segundo as proporções descritas na palavra de Deus. Aqui a gente está entrando por uma rampa de madeira, depois de passar pela bilheteria, pelas filas ali, dando acesso à área interna. E já começamos a ver aqui parte da estrutura da arca, por baixo, e criando já um clima, né? É interessante porque a gente já começa a ver então todas as estruturas de madeira. Para você ter uma ideia, a Arca de Noé aqui em Kentucky é a maior estrutura de madeira do mundo. Foram milhões de dólares investidos aqui, foram doações, também parcerias com autoridades locais, até porque isso aqui é um local histórico, é um local de visitação, turistas vêm para cá, especialmente turismo religioso, e isso claro que traz algum lucro aqui também para a cidade de Williamstown. Realmente é algo assim muito bonito, muito bem feito. Vale a pena ser visitado. Aqui a gente vê potes armazenados, possivelmente assim, indicando estoque de água, também de sementes, alimentos que Noé e sua família devem ter armazenado para eles e para os animais também. É bom lembrar que muitas espécies de animais, quando em escuridão, baixa temperatura, hibernam, o que facilitaria um pouco o trabalho da família de Noé de alimentar todos esses animais. É bom lembrar também que a estrutura externa é fiel ao relato bíblico.
O que nós vemos aqui internamente, obviamente que é bastante assim, imaginação, né? Licença poética, digamos assim. Mas é interessante a gente imaginar como poderia ter sido a estrutura, né, da arte internamente e a organização das jaulas, baias e da própria vida deles no trabalho de alimentar os animais e cuidar do que estava aqui dentro. אלוהים שבשמיים, אנו מבקשים את רחמך בסופה נוראית זו. Um detalhe curioso aqui dentro da arca, a gente vê algumas jaulas e também alguns painéis, são os dinossauros. A pergunta é, será que Noé levou dinossauros para dentro da arca? Não vejo problemas em imaginar que ele pudesse levar, por exemplo, filhotes de dinossauros herbívoros para dentro da arca, uma vez que os dinossauros foram criados por Deus também. Agora, alguns dinossauros descomunais e adultos, como o Brachiosauro, por exemplo, ou mesmo o T-Rex, seriam um problema aqui dentro, né? Há algumas evidências, alguns achados interessantes que mostram possíveis avistamentos de dinossauros pós-diluvianos. Por exemplo, o dinossauro do Congo, o Mokeleme Bembe, ou então o plesiosauro pescado pelo navio Zuiumaru, lá nas águas próximas ao Japão. Nós temos também as lendas dos dragões medievais. Será que elas derivam de algum avistamento, de alguma história real? Nós temos também a lenda do Lago Ness, do monstro do Loch Ness, né? A Nessie. Ali foi encontrado um fóssil de plesiosauro nas proximidades. Enfim, existem alguns possíveis avistamentos de dinossauros pós-diluvianos. Inclusive uma revista, a revista Criacionista número 58, traz documentos que falam a respeito disso. Por isso que aqui o pessoal do Answers in Genesis sugere que poderia, né, que seria possível, quem sabe, Noé ter levado alguns espécimes de dinossauros para dentro da arca. É bom lembrar também que nem todos os dinossauros eram gigantescos, né? Eu quero aqui indicar para você meu livro, Terra de Gigantes, que fala sobre dinossauros, fala sobre a criação deles, sobre a extinção deles. Também quero recomendar o meu livro A História da Vida, que traz um capítulo sobre dinossauros e outro sobre o dilúvio. E aqui eu apresento essas evidências de possíveis avistamentos de dinossauros pós-diluvianos. E se eles foram avistados depois do dilúvio, evidentemente que alguns deles teriam sido preservados dentro da arca. Apenas uma curiosidade a mais aqui dentro da arca, no Parque Ark Encounter. Uma curiosidade, quando a Bíblia fala lá em Gênesis 6 que a arca foi como que calafetada ou recoberta com betume, algumas traduções trazem até piche, é bom lembrar que a palavra hebraica original é kofer. E essa palavra não quer dizer piche ou betume necessariamente. Foi uma tentativa dos tradutores de encontrar ali uma tradução melhor, mas que na verdade pode complicar um pouco, porque como assim piche ou betume antes do dilúvio? Se são tipos de combustíveis fósseis. Quando a gente analisa a palavra original, kofer, ou cofre, a gente percebe que na verdade se trata de uma cobertura, de uma proteção. Essa é a tradução mais apropriada, né? Cobertura ou proteção. Então é possível que Noé tenha usado um tipo de resina, talvez vegetal, o que podemos dizer assim que foi um tipo de plastificação da arca. O fato é que ela foi coberta para que pudesse ser mais protegida contra a água. Curiosidade 2, kofer vem da mesma raiz da palavra hebraica kippur. Você conhece Yom Kippur? Kippur remete à salvação pelo sangue ou à redenção pelo sangue, o sangue derramado para cobrir pecados.
Então, fazendo uma ponte aqui, uma aplicação homilética que interessante, assim como a arca foi coberta por um tipo de substância para calafetá-la, para impermeabilizá-la e prover proteção, o sangue do Cordeiro também nos cobre nossa injustiça, cobre nossos pecados. Então, é uma ponte interessante que podemos fazer linguisticamente e assim lembrar que, como a arca protegia as pessoas que quisessem aceitar o plano de salvação de Deus, o sangue de Cristo também protege aqueles que aceitam o plano de salvação de Deus, agora para a nossa geração também. A arca permaneceu com a porta aberta por um bom tempo, para que pessoas pudessem ser salvas ali dentro. Jesus permanece de braços abertos, oferecendo salvação para todo aquele que quiser entrar na vida eterna e viver para sempre com Ele. Passa por um corredor bem interessante aqui, antes de entrar na outra área da arca, que mostra a criação, os 7 dias da criação, os dias literais, porque esse ministério aqui, Esdras em Gênesis, acredita, como nós adventistas, que a criação foi em 6 dias literais de 24 horas, e depois mostra a queda, né, de Adão e Eva, e a degradação da humanidade, a violência, a idolatria, a poligamia, e todas as coisas ruins que o pecado trouxe, para justamente fazer com que as pessoas que vêm aqui entendam que, ao Deus trazer o dilúvio sobre a terra, esse foi um juízo, foi uma chance de recomeço. Obviamente que, como eu já disse, houve um tempo de graça. Noé, ele pregou por 120 anos, mais de um século, que a destruição viria, mas que Deus havia providenciado um meio de salvação. Mas, infelizmente, muitos daquela geração não aceitaram a provisão oferecida por Deus, a salvação, o plano de salvação de Deus. Claro que muitas pessoas também morreram antes de que o dilúvio chegar, Matusalém, por exemplo, e outros. Mas naquela geração que realmente contemplou a chuva pela primeira vez, apenas uma família foi salva, a família de Noé. Ele, a esposa, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e as esposas deles. Alguns podem pensar, mas a pregação dele então não foi tão bem sucedida. Pode ser. Agora, é bom lembrar que ele salvou a família. Lembre-se de que se você está pregando para a sua família, está convidando os seus familiares, seus filhos, sua esposa, seu esposo, para aceitarem Jesus como Salvador, você está fazendo uma grande obra, assim como Noé fez a dele. Mas preguemos ao mundo, anunciemos a volta de Jesus. Lembremos-nos de que lá em Mateus capítulo 24, Jesus relaciona a sua segunda vinda com o dilúvio. Portanto, 2 eventos históricos. Se o dilúvio bíblico não foi um fato, não foi algo histórico, o que dizer da segunda vinda de Cristo, que é relacionada pelo próprio Jesus com o dilúvio? Assim como o dilúvio aconteceu, nós temos evidências de sobra neste mundo, depois falaremos um pouco sobre isso. A volta de Cristo também será um fato real no futuro. Preparemos-nos para esse grande dia e, enquanto ele não vem, sejamos como Noé. Preguemos, anunciemos e continuemos crendo nessa promessa. Eu quero. Pai, eu vou ali também. No labirinto, só que você vai ter uma vez. Mas na verdade era
became such a dreadful place. God is now washing it clean. How did I find all the animals? Well, it really wasn't hard to find the animals, since God brought them right to me, just as He said He would. I just wondered when He would send them. We were nearly finished building the ark when hundreds of spectacular animals arrived. I should have known. God's timing is perfect, and He always keeps His promises. Any more questions? Well, I must get back to work. Aqui nós temos também uma suposição bem interessante, né? Documentações, educação, preservação de documentos para a posteridade, ali vários papiros, pergaminhos, alguma coisa assim, observações registradas por Noé. Interessante isso, né? Então pode ter acontecido, Noé e sua família terem preservado muito da cultura antediluviana para o mundo pós-diluviano. Até porque, se nós nos lembrarmos, alguns grandes empreendimentos foram realizados algum tempo após o dilúvio, como por exemplo as pirâmides. Então, certamente, muito da cultura, da arquitetura, do cálculo e tudo mais deve ter sido preservado, ou por tradição oral, ou por algum tipo de registro. Cada cantinho aqui da arca foi aproveitado para ensinar lições importantes. Aqui, bem perto já da rampa que dá acesso ao terceiro andar da arca, nós temos uns quadros, né? Me ajude a entender. Deus é cruel? Deus foi justo ao trazer esse juízo sobre a terra? Por que a morte existe? São perguntas muito importantes que têm respostas na Bíblia, quando nós entendemos que Deus respeita a liberdade de escolha do ser humano, o livre-arbítrio humano. Se não fosse assim, não haveria pecado. Alguns perguntam como pode um Deus justo permitir o mal em seu universo, o mal na Terra. Na verdade, a pergunta que devemos fazer é o seguinte: Deus poderia ter criado um universo livre da possibilidade de pecado, de degradação, de escolhas erradas? Poderia. Deus é todo-poderoso, Ele pode fazer o que Ele quiser. Agora, Ele não poderia criar um universo como o nosso, com seres que fossem dotados de liberdade, apenas um universo de robôs, de autômatos, de pessoas de robôs, como eu disse, que obedecessem obrigatoriamente. Então, a liberdade pressupõe a escolha do mal, a escolha do erro. Deus criou o universo com seres livres. Infelizmente, aqui na Terra, nossos primeiros pais optaram pelo pecado. Mas é bom lembrar que Deus mesmo pagou o preço desse pecado. Jesus, que é Deus encarnado, veio à Terra e morreu na cruz para nos salvar. E na Bíblia nós encontramos a promessa de que um dia tudo será restaurado, de que nós vamos viver na nova terra, de que o mal não mais existirá, nem a morte, nem doença, nem dor, nem tristeza. As lágrimas serão todas enxutas.
e os seres humanos que aceitarem o plano de salvação de Deus viverão nesse universo restaurado para todo sempre. Pessoal, olha que surpresa interessante. Encontrei aqui o Jonathan Taylor. Ele conhece muito bem a história aqui do Ark Encounter, porque participou desse processo. Atualmente ele mantém uma galeria de arte aqui, é um exímio tremendo de um desenhista, pintor também. E ele fala português, porque os pais são missionários, ele também morou no Brasil por um tempo. E olha só que interessante, para colocarmos aqui no nosso vídeo, né, uma conversinha aqui com o Jonathan. Jonathan, obrigado por aceitar o convite para participar dessa conversa aqui breve. Obrigado. Mas qual foi a função que você desempenhou inicialmente nesse projeto? E depois falar para a gente da importância de termos uma arca nas proporções bíblicas. Qual o propósito de termos uma arca aqui em Kentucky como a de Noé na Bíblia? Bom, eu vim para esse ministério quando eu tinha 30 pessoas, em 2003. Nós era um ministério pequeno, evangelístico, e o desejo era realmente abrir os olhos do povo para a realidade da história da Bíblia, que é correta e literal. Então, uma história literal, não um mito, né? Não mito, literal. Então, o propósito do Museu de Criação era o primeiro, era para explicar a ciência, que nós podemos defender a ciência contra a evolução, contra tudo isso aí. Jonathan, mostrar também que a boa ciência e a teologia estão de mãos dadas. Com certeza. E vocês podem estudar vários aspectos da história da criação. E eu vim aqui, foi o diretor de arte do Museu de Criação e diretor de exibições do Museu de Criação. Quando terminamos aquele projeto, o sustento foi bastante. Houve apoio? O apoio foi bastante, cresceu o ministério bastante. Eles queriam fazer uma coisa mais evangelística. A gente conversava agora há pouco que o Museu da Criação ele é um pouco mais técnico, digamos assim, né? É técnico. Acadêmico. E a intenção foi criar um espaço que fosse mais popular, que pudesse levar a história bíblica e também científica ao povo numa linguagem mais acessível e também evangelística, não é isso? E com certeza. E também, apesar disso, no pre-flood, como é que você fala? Antes do... Pré-diluviano. Antediluviano. É como agora. Sim. Então, Jesus compara o tempo anterior ao dilúvio com os tempos finais que antecedem a volta dele. Exatamente, a volta dele. Então, nós queríamos, nessa área, ser mais evangelístico, porque nós sabemos o que aconteceu, tem evidência, e agora nós estamos falando, vai acontecer de novo, Deus vai ser diferente, né? Vai ser diferente, mas tem uma responsabilidade de nós para aceitar Cristo. Então, isso foi o propósito. Agora, nos últimos 5 anos, eu sou o dono da galeria. Por sinal, muito bonitas as suas pinturas aqui, são todas religiosas, sacras, né? Todas religiosas. O meu desejo é para abrir oportunidade para os criativos, pessoas com criatividade, para expressar peças de arte que mostra a criação, mostra Deus. Eu dediquei minha vida para ilustrar a Bíblia. Então Deus, com a revelação na minha vida, é que não é só pintar, tem que viver, tem que ilustrar com sua vida o que Deus Como a Bíblia diz, cartas vivas, né? Cartas vivas. Ou então, vamos usar aqui a linguagem artística, que sejamos uma pintura viva de Cristo, né, no mundo, né? Isso aí, e então, quando eu não estou aqui mais, que a arte que eu faço e que os artistas que eu represento fazem, o foco é no Evangelho, em Cristo, em Deus, ou a criação em geral. Que recado bonito esse que o Jonathan nos dá, né? De que nós podemos e devemos usar nossos talentos, nossa arte, se você for um pintor, um desenhista, para pregar o Evangelho. E como ele disse, mesmo que depois a gente parta, né? Nossa arte continuará pregando, nossa vida deverá ser também, como eu disse, uma carta viva falando de Jesus. Jonathan, muito obrigado. Muito Parabéns pelo seu trabalho aqui, né? E louvado seja Deus por esse empreendimento que tem, com certeza, levado muitas pessoas à reflexão sobre a palavra de Deus, sobre a volta de Jesus. Que bom, muito prazer.
E depois de visitarmos por algumas horas a arca, a gente, como é costume nesses museus temáticos, termina aqui numa loja bem interessante, com camisetas, materiais artesanais, bichinhos de pelúcia. Eu gostei especialmente de uma camiseta que traz a inscrição "A fé como a de Noé". Deixa eu ver se eu localizo aqui para vocês. Achei bem interessante garrafas, né, para você usar, água na academia. E aqui os bonés, olha só que interessante. E ali uma blusa, Faith Like Noah. Faith Like Noah. Muito bom. Trust and Obey. Que Deus nos dê a fé de Noé. Que Deus nos ajude a ser confiantes e fazer o que Deus manda sempre. Esse é o caminho mais seguro. Esse é o único caminho que leva à vida eterna. Já aqui fora, depois de termos visitado todo o interior, passado um tempinho lá na loja também, vendo os itens que eles têm. Que projeto maravilhoso, que ideia boa essa que a Answers in Genesis teve de pregar o Evangelho usando um recurso dos museus, né? Atrair pessoas para conhecer o outro lado da moeda, conhecer a versão criacionista das origens, a versão criacionista para a existência do mal e também o fato de que aconteceu um dilúvio, aconteceu um juízo divino aqui neste mundo e ele aponta também para a intervenção final de Deus por ocasião da volta de Jesus. Então nós participaremos da recriação. 1000 anos depois da volta de Cristo, como a Bíblia ensina, Apocalipse 20, nós vamos assistir de camarote a recriação do mundo. O planeta Terra vai ser devolvido à sua condição edênica. Nós seremos habitantes da capital do universo, porque o trono de Deus estará aqui, a Nova Jerusalém também estará aqui. Será um privilégio, você não pode faltar. Nós fomos avisados, a Bíblia fala disso e é um privilégio poder participar do reino de Deus, no reino da graça atual e depois do reino da glória, quando tudo estiver restaurado. Leia sua Bíblia todos os dias, busque nela a verdade, a inspiração, as diretrizes para você viver, guarde os mandamentos de Deus e você será feliz aqui, você será uma pessoa com o coração cheio de paz e terá a certeza de um dia viver para sempre com o Criador do Universo. Um grande abraço, espero que você tenha gostado deste vídeo e que esse passeio aqui pela Arca de Noé, no Ark Encounter, no Kentucky, tenha sido uma bênção no sentido de reforçar a sua fé nas promessas de Deus.